Os paraguaios falam duas línguas, o espanhol e o guarani. É o único país da América do Sul cuja população preserva a língua nativa. O Guarani é falado por mais de 90% dos habitantes. Brasileiros e argentinos, por exemplo, não conseguiram ao longo do tempo manter viva a língua falada antes da colonização. Para falar sobre a importância do Guarani como identidade cultural do povo paraguaio, o nosso diretor de jornalismo, Oswaldo Luiz Colibri Vita, e eu vamos conversar com Mário Ramão Vilalva Filho, do Núcleo Cultural Guarani Paraguai TT, professor de Guarani da PUC de São Paulo. Bom dia, Mário. Bom dia, Mário. Tudo bem? Aqui no estúdio com a gente o Mário. Obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. E essa série que a gente está fazendo, a Marilu e eu aqui, nós estamos falando sobre o Paraguai, especificamente sobre a Guerra do Paraguai. E o título é Quem Tem Medo da Guerra do Paraguai. Por que nasceu essa série? Nasceu em função dessa história dos arquivos secretos que o governo está discutindo agora, ultra secretos. E existe, pelo menos é o que se tem notícia, um arquivo a respeito da Guerra do Paraguai. Nós estamos desvendando um pouquinho a história da Guerra do Paraguai, ouvindo historiadores, jornalistas, cineastas, todo mundo que abordou esse assunto, tanto no Brasil como fora do Brasil. Então, esse é o tema, né, que a gente está discutindo. Então, a primeira pergunta é saber o que o senhor acha como professor da abertura desses arquivos da Guerra do Paraguai, qual a opinião do senhor, e também se a abertura desses arquivos vai contribuir com algum resgate dessa história do Paraguai, uma aproximação com o Brasil em relação a essa história da Guerra do Paraguai, já que o Brasil deve muito ao Paraguai, pelo menos deve pedir desculpas, né? É o que a gente acha. Bem, bom dia. Primeiro, vai chapar, né? Vai chapar, que é em Guarani, alguma coisa como bom dia. Nós estamos falando a pronúncia errada, né? Como que é? Até que a Marilu está estudando, como é que é? Fala. Embaixapá. Baixapá. Né? Aí responde Ipunã. Ipunã. Tudo bem. E depois, como é que faz? E você? Achei Ipunã, Aveí seria eu também. Tá certo. Então vamos lá. Eu acreditando, e eu até também estou acompanhando o trabalho de vocês, e até repetindo a história, as palavras de outros profissionais que vocês chamaram, acredito muito na importância de resgatar essa história, de levar à tona, mesmo que algumas pessoas, alguns pesquisadores falem que não, é abrir feridas antigas, mas você tem que saber, porque sabe, aquele arquivo na Rússia, depois que caiu o comunismo lá, da KGB foram abertos arquivos, no Chile também já praticamente já abriram os arquivos, no Paraguai, né, bem conhecido, o arquivo do terror também foi já aberto, porque o Brasil vai segurar essas informações, que o povo tem que saber, né, até tanto da ditadura como também mais para trás da Guerra do Paraguai. Completo. Tudo bem, o mais novo sobre a segurança nacional, tudo bem, mas eu acho que não muda mais nada se saber sobre a ditadura, que já acabou, já passou bastante tempo, sobre a Guerra do Paraguai também, os arquivos, acho que não mudaria, simplesmente para a gente saber mais e até evitar, né, de repetir as mesmas histórias, né, em todo o continente que aconteceu, esses momentos ruins da nossa história, né. E o que o senhor acha, o Guarani sendo falado lá no Paraguai, ajuda muito a identidade nacional do Paraguai, não é verdade? Dessa preservação. E como é que aconteceu isso também, né? Tem várias pesquisas inclusive essas pesquisas que o pessoal marca, diz que tiveram 3 momentos fundamentais, talvez, para a permanência da língua. Primeiramente, igual aos outros países, os espanhóis casaram com as índias, né? Todo mundo falava Guarani por aqui no Brasil, na América do Sul, falava Guarani, São Paulo, Rio também. E foram as mulheres que praticamente falaram Guarani aos seus filhos. Acho que dessa forma foi passando de filho para filho. Principalmente, eu compreendo agora o papel da mulher, que significa muito de passar para os seus filhos a língua, né? Porque até hoje, né, o fundamental educador da criança talvez seja a mãe, né? Nesse sentido. E na época eram os espanhóis os pais, né? Eram os espanhóis. E mesmo proibindo a língua nativa, a mulher fazia questão de falar e continuar falando, mesmo sendo proibido. Ele falava e tanto assim permaneceu a língua, né? E aqui no Brasil não aconteceu esse fenômeno que aconteceu? Eu acho que essa primeira parte também aconteceu no Brasil. Eu acho que o erro do Brasil, como já sabe muita gente aqui no Brasil, foi o Marquês de Pombal, que determinou a extinção da língua e conseguiu, né? Proibiu, acho que era um inimigo dos jesuítas, e conseguiu eliminar aqui no Brasil. E no Paraguai também teve muita gente que proibiu, era proibido. Só que eu acho que a outra linha de pesquisador que levantam porque da permanência da língua no Paraguai seria a causa das guerras.
Primeiramente, na independência, que foi em 1811, os mestiços paraguaios se comunicavam em Guarani entre eles, tanto na escrita como na palavra, e isso fez que a conspiração naquela época não fosse reprimida ou não percebesse que tinha uma conspiração, porque eles comunicavam em Guarani entre eles, e os espanhóis, dono do governo, do rei, assim, não conseguiram captar, e tanto assim foi independizado. Nesse momento da independência do Paraguai, foi muito utilizado. Então, o Guarani era como estratégia mesmo, foi utilização de estratégia. Depois o Guarani permaneceu na população, veio vários governos, veio a guerra, como a gente chama no Paraguai, Guerra Grande, né? A Tríplice Aliança. O Guarani foi utilizado muito como estratégia. Tinha jornais em Guarani. Quando o senhor fala estratégia, é que para os outros, Argentina, Uruguai e os brasileiros não iam entender os paraguaios falando, porque eles vão estar falando em Guarani. Exatamente. E os outros países não iam entender. E comunicação, inclusive, como código da retaguarda com a frente, tinha um jornal chamado Cabichuí, que significa abelhinha, né? Então esse Cabichuí, a maioria era escrito em Guarani mesmo, justamente para o soldado que estava na frente, e era feito, escrito e distribuído entre os soldados. Tanto assim, existe esse arquivo até hoje, lá no Paraguai, aqui no Brasil deve ter também alguns números. Era o Jornal de Resistência escrito em Guarani. Então foi da muito língua da resistência. Exatamente. Que a tropa era instruída, né? Era culta, né? Apesar que a última entrevista que eu fiz diz que esse dia o último pesquisador, professor da UNB, falou que o Paraguai era um país inculto. Doratiotto falou que era analfabeto. Eu lembro disso. Foi bem o senhor ter colocado isso, porque eu fiquei até... Estava aqui com a Marilu no estúdio, na hora que ele deu a entrevista, o professor Doratiotto, o historiador Doratiotto, e ele falou que, veja só, eles eram analfabetos, só falavam Guarani. Como é que você recebeu essa aí informação? Eu quase caí da cadeira. Eu falei, se a posição dele é, se ele acha que é analfabeto quem fala outra língua que não é a língua dos colonizadores, né? É muito estranho isso, né? Mas enfim, agora o senhor pode responder. Hoje, por exemplo, existem várias pesquisas internacionais na Suíça dizendo que se uma criança é criada com duas línguas ao mesmo tempo, ele consegue ter uma abertura melhor do seu cérebro e começa a aprender mais, fica mais inteligente. Isso só atualmente. Mas só indo para os fatos. Está comprovado, existiu mais de um jornal na época da guerra, um deles que se chama Cabichuí. Existem vários livros aqui no Brasil analisando esses desenhos, a maioria desenhos e escritura. É jornal mesmo, com desenho e o texto normal. Existiu. Tanto assim, e eu pergunto para você, se tinha vários jornais de várias edições, distribuindo entre o frente os soldados paraguaios, se eles eram analfabetos, como que ia ler o jornal que assistia? É verdade. Exato. Então, quer dizer, quem escreveu o jornal era alfabetizado, quem leu também, porque... É uma visão preconceituosa, então? Para nós, sim, acreditamos que é um olhar preconceituoso. Estamos conversando com o professor Mário Ramon Villalva Filho, do Núcleo Cultural Guarani Paraguai TT, ele que ensina Guarani na PUC de São Paulo. Professor, quando os jesuítas chegaram no Paraguai, eles tiveram que se adaptar ao Guarani, né? Os jesuítas submeteram os guaranis, os índios, na sua religião, na sua cultura, né? Religião católica. A religião católica naquela época. Claro, né? Mas para que os jesuítas possam submeter os índios, eles submeteram primeiro a língua dos índios. Quer dizer, os línguas foram dominados, tudo mais, no espírito, no corpo, sei lá, mas na língua não. Na língua eles mantiveram e implantaram sua própria língua. Os jesuítas tiveram que aprender. Aprenderam, e tanto assim que em 1615, não tem uma data específica, que já tinha o primeiro dicionário espanhol e guarani naquela época. Muito antes do português, antes do espanhol, etc. e tal. Quer dizer, já tinha muitos estudos. Então é um fenômeno que só de fato aconteceu lá no Paraguai. Aqui no Brasil isso não aconteceu, porque eles dominaram, né, os jesuítas e os portugueses também dominaram, impuseram a religião católica aos índios brasileiros e também deixaram de lado a língua deles, né, e que ensinaram o português, né, ensinaram o português aos índios brasileiros, quer dizer, deixaram de lado de todas as formas as línguas indígenas, todas, aqui não, são várias. Eu acho, não sou especialista nessa área da cultura indígena no Brasil especificamente, mas pelo que
que eu estou acompanhando, até trabalhando com o professor Navarro, que é o meu mentor na USP, até o 1800, 1700, o uso do Tupi-Guarani ainda é normal. Tanto assim que tinha alguns documentos até do Tupi-Guarani, aqui no Brasil, especificamente em São Paulo também, né? Agora, tudo começou a desaparecer e diminuir quando veio o Marquês de Pombal e determinou, né, a extinção da língua. E conseguiu. Quantas pessoas falam Guarani hoje no Paraguai e fora do Paraguai? Segundo pesquisas, porque são vários países, né? A língua Guarani abarca desde o sul da Bolívia, passando por Paraguai, o norte da Argentina, o lado oeste do Brasil, Mato Grosso, né? Tem também um pouco no Uruguai, os Guaranis também de São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo, e com o Tupi-Guarani com as suas diferenças, né? Dos seus dialectos, eu acho que tem pesquisa que marca desde 10 milhões até 15 milhões. De 10 a 15 milhões. Mas a maioria está no Paraguai. A maioria no Paraguai. Lá a população, 90% ou mais falam Guarani. E tem lugares que não falam espanhol ainda. Eles falam ainda só o Guarani. Isso é mais incrível antigos, ainda, né? Os mais antigos e no interior mesmo, que o pessoal resiste ainda na língua dominante do espanhol, né? Aprende na escola o espanhol. É o meu caso, por exemplo. Conta um pouco a tua história. Claro. Eu nasci em Mato Grosso do Sul, Corumbá, Brasil, né? E minha mãe é paraguaia, meu pai também, e eu fui criado com minha mãe em Assunção. Minha mãe me falava somente Guarani. Curso intensivo. Só de Guarani. Então, minha língua materna foi Guarani. Quando cheguei no Paraguai, eu fui obrigado a aprender espanhol quando fui para a escola. Com quantos anos aí? 7 anos. 7 anos. Não sabia nada. Imagina o choque. Também foi um choque. Foi um choque tremendo. Tanto assim que eu me senti... Mas você nasceu no Brasil? Eu nasci no Brasil. Quer dizer, mas foi criado nasceu no lado do Brasil que era Paraguai, na verdade, né? É o Corumbá. Na verdade, é a fronteira com Bolívia, na verdade. Era Paraguaia, né? Já era dizem, né? Dizem, não vou entrar em detalhes. Perfeito. Estamos aqui conversando com Mário Ramon Villalva Filho, do Núcleo Cultural Guarani Paraguai TT, professor de Guarani da PUC de São Paulo. Daqui a pouco a gente volta com a segunda parte da entrevista. Voltamos a conversar com Mário Ramon Villalva Filho, do Núcleo Cultural Guarani Paraguai TT, ele que é professor de Guarani da PUC de São Paulo. E ele estava falando a respeito da entrada dele na escola, né, com 7 anos de idade, e de repente só falava Guarani, e lá na escola, na sala de aula, todo mundo falava espanhol, os professores, né? Foi um choque para você, né? Eu queria saber como é que você se virou aí nessa situação. Deve ter sido uma confusão interna bem grande, né, para você? Foi uma confusão, e com certeza não foi o único também, porque na época ainda era proibido tudo. Como te falei, minha mãe me falava Guarani, sou nativo da língua. E eu entendia o espanhol, porque na mídia, na televisão, só espanhol, né? Então o Guarani era só escondido naquela época. E fui obrigado a falar o espanhol na escola e praticamente senti o preconceito de falar uma língua indígena, né? O preconceito era muito forte na época, além de ser proibido mesmo também. E tanto assim que eu reneguei da língua, reneguei mesmo, queria falar, não quero falar essa língua, não quero ser índio, não quero falar essa língua. Influenciado pelos amiguinhos. Pelos amiguinhos, pela escola, pela mídia. Você estava em Assunção nesse caso. Mas eles rejeitavam? O que as crianças faziam? Não sei, era rejeitar, tiravam sarro, faziam piadinhas. Bullying, né? Era bullying mesmo. Bullying, E praticamente durante toda a minha adolescência, inclusive no colegial, eu tenho um amigo ainda chamado Gerardo, um cumprimento para ele. E também tinha o mesmo problema que eu também. A gente em casa ele falava Guarani e eu falava Guarani em casa. Só que nós falávamos espanhol porque queríamos ser cultos, queríamos ser civilizados, né? Hoje em dia eu odeio essa palavra. E quando que mudou oficialmente no Paraguai essa coisa, do ponto de vista legal? O Guarani foi implementado em 92, coisa recente, 1992, foi declarado língua oficial junto com o espanhol. Somente o ano passado, comecinho desse ano, foi aprovada uma lei de línguas que põe a língua Guarani junto no mesmo patamar do espanhol. Tem uma TV só de Guarani? Só de Guarani não, mas tem vários programas. Na internet tem bastante, né? Mas rádio tem Guarani, tem. Rádio tem Guarani. Tem. Acredito uma luta diária, inclusive, pelo Guarani, porque ele foi muito caracterizado como uma cultura oral, né? Como uma língua oral. Mas hoje em dia, obviamente, já tem várias literaturas, existe o próprio curso, doutorado em Guarani, são vários livros escritos em Guarani,
poesias, músicas, filmes. Hoje em dia existe bastante material, mas a luta continua. Tanto assim, essa mesma semana a gente está no meio de uma luta agora, porque o ministro de Educação quer tirar o ensino do Guarani do colegial, por exemplo. Lá no Paraguai. Lá no Paraguai. Então, uma nova luta, né? Mais uma batalha para resistir. Continua, tem que brigar ainda para resistência, né? Ainda tem esse preconceito. E o senhor também, como professor, está brigando aqui para difundir o Guarani nas universidades, ter cursos gratuitos, que é o sonho, porque por enquanto não está sendo realizado por dificuldades. Conta um pouquinho desse curso que o senhor dá aí de Guarani. Começamos de extensão? Curso de extensão de um semestre, começamos na USP, o curso é gratuito por ser uma universidade pública. Hoje em dia tem um pequeno preço também, e agora conseguimos também colocar na PUC, né? 2 maiores universidades praticamente do país aqui, né? Começa quando esse da PUC? Da PUC começa agora em setembro. Pela característica do curso, porque é COGEA, né? Direcionado para pós-graduação e graduação. E é interessante no geral, mas o nível, eu acho que é nível para todo mundo. O nível coloca mais uma conversação de cultura, basta ter um 2º grau. E Mário, quando é que você começou a se orgulhar do Guarani? Nesse sentido, eu acho que é preciso agradecer aos brasileiros daqui, com certeza, porque a minha primeira entrevista para emprego que eu fiz aqui em São Paulo, já quando voltei em 1987, 88, meu primeiro emprego, eu fiz uma entrevista com um cara assim, na área de escriturário, coisa simples, não tem nada a ver com cultura. E tá ali meu currículo de uma pagininha, né, o jovenzinho, não tem nada ainda para mostrar, e tá ali, idiomas que fala, espanhol e português. E aí vi a origem, não sei o que lá, Paraguai. E o cara me falou, você vem do Paraguai? Veio. Você fala espanhol? Falo. E Guarani? Falo. Por que você não colocou aqui? Olha. Aí eu fiquei mudo. Falei, por quê? E aí eu fiquei sem resposta. Falei, mas por quê? Guarani é importante, pô. Põe aí, não sei o que lá. E a partir daí comecei a pensar. E quando comecei a estudar na USP, obviamente, o mundo acadêmico valoriza muito a língua nativa, né? O Guarani. O que você estudou lá na USP? Fiz mestrado em integração latino-americana e em várias unidades, que é um curso interunidade da comunicação até a partir das ciências sociais. A minha área é comunicação, né? Basicamente rádio. Você é radialista, jornalista e tudo. Exatamente. E as palavras em português que preservam essa língua nativa do Guarani? Tem muitas palavras, né? Perdizes lá, né? Na Uacaiuá, enfim. Todas as palavras também, as cidades do interior e tudo mais, né? Que chamam... Até no Facebook, tava olhando no Facebook aí, e tava lá, cutucar. A cutucar é Guarani, Tupi Guarani, cutucar vem da palavra do Tupi Guarani, né? Que é cutucar, que é dá um... Cutucar mesmo, né? Cutucar é o Guarani. É o Guarani, né? O famoso nhenhenhen, por exemplo, quando você conversa muito, nhenhenhen, vem também nhenhen, que seria o nhenhen, seria a palavra, ou frase em Guarani também. Que significa? Falar. Tá falando muito, tá falando muito. Tá falando muito, tá falando. Ou conversar muito. Estamos cutucando e fazendo nhenhenhen, nós estamos falando Guarani. Exatamente. E tem também o xará, que no português a gente fala xará, uma pessoa que tem o mesmo nome, mas na verdade o xará vem do amigo, de companheiro, que a gente sabe, no Paraguai chegou num xerá, que seria meu parceiro. Na minha didática, utilizo os livros que vêm do Paraguai em espanhol. Mas estou começando a criar uma nova pedagogia, porque o português tem muita palavra em Guarani, e o som do português é muito mais parecido com o Guarani que o espanhol com o Guarani. Quer dizer, se vamos supor, um chileno vai estudar Guarani, ele vai ter muito mais dificuldade que o português brasileiro. Então, esse a gente tem, né? Esse que o A é mais aberto no espanhol, não é isso? O português tem acho que 17 sons de vogais, o Guarani tem 12. Sim. O espanhol tem 5, né? O português tem 17, o Guarani tem 12. Então, o português, o cara que fala português tem muito mais facilidade por causa que e as palavras estão aí. Eu lembrei outro dia lá que aquela história de Cumbica, né? Que é a palavra Guarani também. Foi feito um aeroporto num lugar chamado Cumbica, aqui em São Paulo. Que tem a ver, que é negócio de neblina, quer dizer. Foi uma coisa esquisita, né? Quando levantaram, você sabe o que significa Cumbica em Guarani? É nevoeiro, né? Que é? Como é que é a tradução? É nuvem baixa. Nuvem baixa. O cara faz o aeroporto no lugar onde tem, chama-se nuvem baixa. É demais. Nossa, bom, estamos conversando aqui com Mário Ramon Villalva Filho, do Núcleo Cultural Guarani Paraguai TT,
professor de Guarani da PUC de São Paulo. Mário, os paraguaios misturam as duas línguas, o espanhol e o Guarani? Na verdade, existe que a gente chama lá um Jopará, né, que seria uma mistura. Geralmente, às vezes, eles misturam as palavras, começa com espanhol, termina com Guarani, ou começa com Guarani, termina com espanhol. E existe essa dificuldade lá no Paraguai. Como é que é chamado isso? É Jopará. Jopará. Que é a mistura das duas. A mistura das duas línguas. E tem outra coisa que seria o DRA, que seria, na mesma palavra, existe várias... Na mesma palavra, uma palavra só, existem o Guarani e o espanhol juntos. Por exemplo, pega uma palavra em espanhol e conjuga como se fosse em Guarani. Uma estrutura do Guarani. Por exemplo? Atopar, por exemplo, atopar. Topar, Guarani, é encontrar. E atopar. O topar, que significa no espanhol, seria vem no Guarani, que seria eu faço alguma coisa, então eu encontrei, seria a palavra atopar. Topar. Porque topar é em espanhol normal. Você deveria falar adjuhu. Adjuhu seria o Guarani mais correto, né? Em qual momento usa o espanhol e em qual momento usa o Guarani? Só repetindo, já que outros poetas já falaram, o Guarani é muito mais emocionante, é muito mais emotivo. Eu até escrevi um artigo uma vez colocando que o Paraguai tem o Guarani na alma, no coração, e o espanhol na cabeça. Na hora de for falar academicamente, você fala espanhol, porque as palavras ficam mais difíceis, a ciência, mas quando você for falar do seu sentimento, da paixão, do amor, o Guarani facilita mais. Você vai falar para sua namorada, para sua mulher. Como é que é eu te amo? Quando você vai xingar também em Guarani. Exatamente. Opa, esse é o pessoal aprende primeiro, né? É a linguagem afetiva também, emocional. Xingar ou com forte emoção, né? Emoção. Dentro da minha matéria, da minha pedagogia, deixo uma meia hora, fala, toma, menor de 18, por favor, lá tomar um café, vou conversar com o pessoal aqui mais velhinho. Eu fiz isso na USP e o pessoal adorou. Foi a aula mais interessante que isso. Nunca vi tanto estar interessado assim. Palavra meia, só palavrão. E aprende rápido, né? Palavrão a gente... Só fala uma vez já pegou. Já pegou. Palavrão, eu sei várias línguas palavrão. Até em chinês eu aprendi. Bom, eu queria que o senhor falasse também, professor, desse núcleo cultural Guarani-Paraguai, né? Que forma que vocês estão fazendo para melhorar essa relação Brasil-Paraguai, até essa história da nossa série aqui do Quem Tem Medo da Guerra do Paraguai, de certa forma está tentando reativar esse relacionamento Brasil-Paraguai, né? Estamos trabalhando, eu e a jornalista Nancy Areco estamos trabalhando, começamos a nos reunir em 2009, né? A partir a gente fundou essa associação, né? Esse Núcleo Cultural Guarani-Paraguai. TT. TT a gente já aprendeu com a Nancy que é verdadeiro. Você queria dar um curso também gratuito de Guarani. E a minha ideia é socializar mais o curso, né? Na USP, por exemplo, eu abri o curso gratuito, mas a gente precisa pelo menos um apoio econômico, um patrocinador. A gente está fazendo uma campanha. E o Paraguai está ajudando nisso? Financeiramente não temos ajuda, nenhum tipo de ajuda, né? Estamos buscando. Vocês mesmo que patrocinam? Nós patrocinamos no nosso bolso, tanto passagem de volta, material, distribuição, condução, tudo que é possível, né? Mas agora estamos procurando realmente algumas empresas que queira patrocinar o nosso projeto e a gente poder trabalhar tranquilamente e levar para todo mundo a língua guarani, a cultura, todo o material que nós temos de falar bem no país como o Paraguai, né? Que tem muita coisa bonita para apresentar também. E o presidente Lugo está ajudando nisso ou não? Ainda não. Ainda não. Temos solicitado assim através do consulado, mas respostas mesmos mas não tem nem embaixador do Paraguai no Brasil, né? Não tem. Isso né? Quer dizer, o presidente está com dificuldade até de estreitar essa relação. Não tem a maioria, tem minoria no Congresso Nacional. Né? Ele não consegue emplacar um nome para ser o embaixador aqui. Ele indica veta, né? E o Congresso veta. Quer dizer, ele, embora esteja no Executivo, o Legislativo e o Judiciário emperram as resoluções que ele imagina ou determina. Eu acredito que a democracia no Paraguai é muito novo ainda, muito frágil ainda, né? Então passou muito tempo sobre a escuridão da ditadura, então a luz está assim, bem no fundo ainda, está começando a aparecer agora. Vocês estão fazendo esse trabalho de relações internacionais entre Paraguai e Brasil, o núcleo de vocês, né? Quem deveria fazer isso é a embaixada, né? Ou não? Deveria haver, existir alguma espécie de apoio oficial por parte da embaixada. Quantos paraguaios tem em São Paulo, mais ou menos? Segundo pesquisa que eu peguei a última vez, que tem uns 60 mil, mais ou menos. Poxa, aqui em São Paulo, Só em São Paulo? Em São Paulo. Quero agradecer o professor Mário pela gentileza de ter estado aqui com a gente. Né? Estamos aí na batalha para conversar com o presidente Lugo, né?
Estamos aí marcando uma data, né, Marilu? Já está encaminhado? Como é que está a história está aqui? Encaminhado. Vamos falar para os ouvintes. Vamos aguardar, conversar padrão. com o presidente Lula. A gente também está aguardando uma oposição do governo brasileiro para falar sobre esses documentos ultrasecretos relativos à Guerra do Paraguai. Nós estamos nessa batalha. Vamos convidar, Colibri, para ele fazer o encerramento dele em Guarani. Claro, vamos. A gente precisa aprender Guarani, né? Se despeça aí da gente em Guarani, Mário. União de V, Nhandembare TV. União de V seria juntos, né? E Nhandembare TV seria somos mais fortes, mais poderosos. Estamos juntos nessa, né, Colibri? Juntos na luta. Estamos juntos na luta, é isso aí. Conversamos com Mário Ramon Villalva Filho, do Núcleo Cultural Guarani Paraguai TT, professor de Guarani da PUC de São Paulo.